Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Minha explanação inicial será bastante breve. Quem está aqui diante de Vossas Excelências é simplesmente um servidor público, um profissional que dedicou a vida à atividade de finanças públicas, orçamento, fiscalização e controle na administração federal. Dos dois lados do controle externo, atuando por 10 anos no TCU, fazendo fiscalização na ponta, e aqui representando o Congresso e o Senado Federal na utilização e interlocução com o Tribunal de Contas. É exatamente por isso que aceitei estar aqui. Quando os líderes partidários me convocaram, concederam-me o mais honroso reconhecimento com que eu poderia sonhar em relação à minha trajetória de serviço público. Não posso deixar de iniciar essa manifestação com o mais humilde agradecimento a esses líderes por essa honra concedida. Mas não vim aqui para receber nenhum benefício. Fui convocado por esses líderes para uma missão que é a que dá sentido à minha presença aqui. Essa missão é contribuir para transformar o processo de escolha dos ministros do TCU em um debate claro, aberto e profundo sobre o controle público, sobre o que a sociedade e o parlamento querem e propõem para garantir essa função institucional tão importante. A missão é trazer para essa comissão, para os debates com a sociedade civil, que protagonizamos, por exemplo, ontem eu e o indicado Sérgio Mendes, ideias, posições, projetos acerca do papel do TCU, das formas de melhorar a fiscalização sobre o setor público e a interação entre o Tribunal e o Legislativo. Combater a corrupção, prevenir o desperdício, afastar a impunidade, resgatar a efetividade das políticas públicas. O processo de escolha de um ministro do TCU é um momento privilegiado em que essas questões têm que constar em primeiríssimo lugar na agenda. Vou me permitir ocupar o tempo dos senhores para falar sobre isso, sobre a própria condição do candidato ao TCU, sobre o papel do ministro dentro da organização TCU e sobre os rumos que essa instituição pode e deve ter. Começo pela própria condição individual daqueles que aqui comparecem, pela origem e pelos compromissos. Em primeiro lugar, dentro do atual marco constitucional, a origem diversificada dos candidatos melhora a possibilidade de escolha do parlamento. A existência no colegiado do TCU de pessoas que tenham construído toda a sua carreira, quer como acadêmicos, quer como funcionário de carreiras técnicas da administração e também, evidentemente, como parlamentares, traz a verdadeira diversidade de experiências e habilidades que permitirá melhor compreender e melhor avaliar os atos de gestão dos recursos públicos. Neste sentido, esse processo que estamos protagonizando aqui já é um marco histórico, pois as lideranças do Congresso entenderam adequado indicar vários funcionários de carreira da administração pública para a concorrência. É um começo do atingimento dessa diversidade, que há poucos dias atrás jamais imaginaríamos que estaríamos podendo protagonizar esse momento histórico. E o que falar dos compromissos de natureza política? Todos os candidatos são indicados por lideranças partidárias, é uma determinação legal. Isso não quer dizer, não pode dizer de forma alguma, que qualquer candidato tem o direito de manter dependência ou comprometimento de natureza partidária, grupal, individual, quando do exercício dessa alta magistratura. Posso dizer isso com absoluta tranquilidade. Fui indicado por lideranças de partidos que abrangem todo o espectro político-ideológico. Mesmo depois de várias semanas de exposição pública, não houve menção alguma, mesmo de terceiros, a que eu fosse afiliado, integrante de grupos, integrante associado a interesses de quem quer que seja. Nessa casa muito colaborei e muito aprendi com ilustres senadores, em especial com aqueles que me honraram com a indicação, em todo tipo de atividades parlamentares, mas jamais me engajei, e muito menos me foi solicitado em qualquer tipo de defesa de interesses, pessoas, grupos ou partidos contra o interesse público. Alguns até dirão e me disseram, esse ponto é delicado, você não deve mencionar isso. Outros vão dizer que esse ponto é autoevidente, porque a magistratura é, por definição, a política, mas nunca é demais proclamar abertamente esse princípio. O compromisso de um ministro do TCU não pode ser partidário, nem setorial, nem de grupos. Tem que ser com a verdade, com a lei, com os princípios da boa administração. O que pode um ministro, assim indicado,
fazer para bem servir a sociedade e o parlamento. Primeiro, deve conhecer o seu verdadeiro papel na organização. As atribuições do TCU exigem que o conteúdo do seu trabalho incorpore um componente técnico que não corresponde ao perfil clássico do processo judicial. Não se tem apenas discussão jurídica, mas inúmeras questões cuja essência é econômico-financeira, gerencial, contábil ou de engenharia. Numa grande parcela das ações de controle, como na avaliação de programas governamentais, a própria natureza do trabalho é uma apreciação técnica, consultiva, argumentativa, não envolvendo o tradicional litígio jurisdicional. Por tudo isso, o quadro técnico... Eu peço silêncio. Sabato está com a palavra. Por tudo isso, o quadro técnico do TCU não é apenas uma instância auxiliar, secretarial. É um elemento central dos seus processos críticos de trabalho. Cabe aos ministros, portanto, um papel fundamentalmente revisor, de avaliação muito fundamentada e cautelosa do produto técnico. Os elementos técnicos fundamentados somente podem ser afastados com a evidenciação exaustiva dos fundamentos técnicos ou jurídicos que mereçam uma revisão de mérito ou de forma. Isso não é absolutamente uma redução das prerrogativas institucionais. Ao contrário, o papel revisor bem exercido, que aqui contrapõe explicitamente a livre avaliação meramente com base em posições adotadas a priori, é a própria concretização do papel constitucional desses magistrados. Cabe ainda a cada ministro um papel essencial de catalisador do desenvolvimento institucional, colocando-se à frente do componente técnico da organização para promover desenvolvimento de processos de trabalho, capacitação e incorporação de novas metodologias e ferramentas. Mais que um chefe, mais do que uma autoridade apenas, cada ministro é chamado a ser um líder para a organização. E o ministro, assim escolhido, assim posicionado dentro da organização, o que deve fazer? Deve usar de sua liderança para levar a instituição a que direção? Os desafios do TCU são imensos. Ele precisa manter um incisivo controle de legalidade, porque é a última instância administrativa de repressão dos riscos de corrupção. Muitas vezes é quase a única que consegue atuar. Ao mesmo tempo, a sua credibilidade acabou transformando em um destino preferencial do controle social, recebendo milhares de demandas diretas da cidadania, denúncias, representações de licitantes. Em outra linha, a avaliação sistemática de programas e projetos de governo e políticas públicas, sob o ponto de vista do resultado, que foi trazida até de forma pioneira ao país pelo tribunal, não pode parar de forma alguma. Toda essa carga de trabalho, por assim dizer, é inercial. Ela existe desde sempre e cresce continuamente. O tribunal tem tentado, com muito acerto, usar mecanismos de escala industrial para dar conta dessas funções básicas. Usar amostragens, diferimento de contas, automação de processos. E esses processos industriais de atacado são necessários, porque tem que preservar uma parcela, porque o tribunal tem que preservar uma parcela muito importante dos seus recursos para questões ainda mais relevantes para o país. Como dar conta disso com esses recursos inevitavelmente escassos? Concentrando os esforços em temas, o melhor dos seus esforços e recursos em temas de alto risco, nos problemas que atingem com mais força a sociedade e a economia. Não vou me abster de mencionar algum desses temas. A avaliação dos impactos e transparência fiscal das operações vultosas dos bancos federais com fundos orçamentários. O monitoramento das grandes empresas estatais, não somente sobre a ótica da legalidade, que ademais é imprescindível, mas também sob a ótica empresarial da União como acionista controladora. Avaliar os negócios, avaliar a eficiência do ponto de vista da empresa. Fiscalizar a equação econômico-financeira e as operações concretas dos grandes programas de concessões que passam a ser a parte central da política de desenvolvimento de infraestrutura. A contabilidade criativa fiscal, seus impactos sobre a política econômica. Todos esses pontos, certamente muitos outros mais, estão a clamar por uma verificação técnica isenta, exaustiva, que somente o Tribunal de Contas pode oferecer ao país. Mas é possível fazer até melhor. Há uma boa prática internacional de divulgação periódica, em geral anual, de listas de alto risco, de trabalhos em que o tribunal, a organização de auditoria, seleciona ela própria os temas 6, 10, 12, que considera de maior risco à sociedade e à economia. Dessa forma, o tribunal contribui para pautar a discussão no parlamento e na sociedade. Porém, muitos brasileiros se perguntam, desalentados, com tantas lacunas, com tantas mudanças na legislação, com tantas fragilidades administrativas, existe espaço ainda para exercer a responsabilização do gestor público?
Essas perguntas ocorrem cada vez mais, até porque a legislação vem tendendo nos últimos anos a eliminar restrições e regras formais, direcionando a administração para modalidades de contratação e execução de despesas com conteúdo procedimental mais limitado. A lei abre cada vez mais o espaço de discricionariedade ao gestor público, exigindo os controles sobre resultado. Falo, por exemplo, de RDC, das diferentes formas de concessão de obras e serviços, dos contratos de gestão com organizações sociais, das transferências fundo a fundo que gradualmente substituem os convênios. Podemos discutir individualmente o mérito de alguma dessas mudanças, mas esta é a decisão do legislador. Cabe ao tribunal, como órgão fiscalizador da lei, adaptar-se a essas tendências sem perder a efetividade do controle. Sem ter mais que fiscalizar o cumprimento de regras procedimentais detalhadas, o controle precisa se voltar de forma quase obsessiva para os componentes econômicos, de preço, de custo, os componentes técnicos, como de qualidade intrínseca de obras e serviços e compras, os componentes gerenciais de medição do resultado da prestação de serviços públicos. Essas dimensões continuam sendo critérios de controle, pois são elas que dão concretude aos princípios constitucionais da administração pública. São elas, portanto, que devem balizar cada vez mais a avaliação e a responsabilização de gestores. Falar é mais fácil do que fazer. É mais fácil constatar que um procedimento formal não foi cumprido do que demonstrar que o custo incorrido numa determinada compra, num determinado contrato, foi ilegal ou excessivo. Esse é o grande desafio, a grande oportunidade do TCU, desenvolver métodos, jurisprudência, para controlar pelo preço, controlar pelo custo, controlar pelo resultado medido e comprovado e não mais pelo procedimento apenas. Isso, na realidade, é a fronteira do conhecimento, é um desbravar de uma nova era para o controle. Sem fazer isso, sem adotar essa direção estratégica, a capacidade de fiscalizar vai se esvaindo com a gradual mudança dos marcos legais. Se o tribunal conseguir dar esse salto, levando consigo as demais instituições de controle interno, as instituições de controle estaduais e municipais, essa mudança legal em seu conjunto terá sido benéfica para o país. Se não conseguir adaptar-se, a liberação dos controles formais pode transformar-se em simples desgoverno. Por fim, o que talvez seja o mais importante, ampliar a integração com o Congresso. Essa tendência já vem acontecendo, é bom que se diga. De um lado, é a materialização do desenho constitucional. O TCU dá ao Legislativo a sua exemplar capacidade técnica de fiscalizar, ao tempo em que o Congresso e as suas casas utilizam-se desses resultados para formular políticas públicas e tomar decisões concretas, em tempo real. O tribunal tem informação exaustiva e capacidade de sancionar, mas está obrigado a ritmos processuais necessariamente mais lentos, enquanto o Congresso tem a possibilidade de decidir como gestor ou formulador de políticas, mais rápido. Quando o TCU e o Congresso atuam de forma integrada, a combinação do melhor de cada um dá força a ambos. Devem continuar as iniciativas que já existem, a interação no controle de obras irregulares no orçamento anual, a participação do TCU em audiências. Deve ser ampliada a atuação proativa do tribunal, trazendo periodicamente seus ministros e técnicos às comissões para mostrar os resultados, para oferecer o potencial de desenvolver novos trabalhos para o parlamento. Essa é a missão constitucional principal do tribunal, a primeira, e aquela que tem, a meu ver, o maior potencial de serviço ao país. Senhores senadores, Ulisses Guimarães, falando da convenção partidária que o escolheu anticandidato para enfrentar, em nome da democracia, o poder do regime ditatorial na eleição presidencial de 1974, lembrou Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Muitas coisas plenas de riscos e de surpresas e de esperanças já aconteceram para que a navegação desse tema chegasse até este exato momento. Viver, ou seja, a frágil condição pessoal, minha e de muitos, foi posta a serviço dessa missão, dessa navegação, sabendo que pode terminar até não sendo preciso. Mas a missão é maior. Em Sagres, as vidas eram lançadas na abertura de novos caminhos para novos mundos. Se eu estou aqui é por acreditar, contra todos os riscos, que este momento e este processo podem ser pequenos passos de um novo caminho tão urgentemente necessário do aperfeiçoamento das instituições públicas que protegem as condições de vida e de serviço ao povo brasileiro. Muito obrigado.